Fala pessoal, eu sou Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo de hoje a gente vai trazer informações sobre ele, Gabriel Milito, que pode ser o treinador do Fluminense. Essa notícia saiu ontem à noite, ontem tarde e noite, e a gente vai trazer tudo para que você fique bem informado aí e possa saber se ele é um bom nome ou não é. A gente que não trouxe um vídeo ontem, porque a gente estava fazendo toda a cobertura do jogo do Fluminense contra o time colombiano, né? A gente até falou um pouco disso no pós-jogo de ontem. Se você não assistiu o pós-jogo também, te convido aí a assistir o nosso pós-jogo, ficou bem legal. Agora, sem mais delongas, queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve dessa moral pro nosso canal Falando de Flu, compartilhe esse vídeo com os amigos tricolores, compartilhe nos grupos tricolores e ajude o Falando de Flu chegar cada vez mais longe e alcançar mais inscritos. Agora, sem mais delongas, bora pro vídeo de hoje. E ontem, final da tarde, ali por volta de umas 5h30 da tarde, surgiu a notícia do jornalista Vitor Lessa que o Fluminense negocia com o Gabriel Milito, desculpe, né? Eu estou sempre confundindo porque o Gabriel Milito é irmão do Diego Milito. O Diego Milito que hoje é presidente do Racing e o Gabriel Milito treinou times como Argentino Júnior e o Galo, né? Mas que o Fluminense está negociando com o Gabriel Milito para ser treinador do Fluminense. O que a gente pode, só para a gente poder entender mais ou menos a ordem cronológica, né, das coisas. Ontem, segunda-feira, um jornal Extra publicou que o Fluminense estava negociando com um treinador estrangeiro. Na terça-feira, as apurações davam conta que poderia ser o Sampaoli, poderia ser o Luiz Castro, só que logo depois o Sampaoli foi descartado, o Luiz Castro foi descartado e teve a informação que o Fluminense fez contato com o Hernan Crespo, técnico argentino que aqui no Brasil trabalhou no São Paulo e que as negociações, ouviu, né, o Hernan Crespo ouviu a proposta e tal, mas o Fluminense optou por não seguir com as negociações, assim como o Botafogo fez também com o mesmo treinador. Então eu fiquei na dúvida, será que esse treinador estrangeiro que você estava negociando era o Hernan Crespo e o negócio parou por ali? Ou teria um outro nome de algum treinador estrangeiro, tudo mais. E o que aconteceu? No final da tarde surgiu a notícia que era o Gabriel Milito que o Fluminense estava negociando e provavelmente vai de encontro à notícia que o Extra deu e confirmando ali, né, o que o Vitor Lessa apurou e soube. O que a gente também tem que entender da questão das ordens cronológicas do que veio acontecendo. Quando o Mano Menezes é mandado embora, quais os nomes que eram falados dentro do Fluminense? A gente olhou para o noticiário e viu, ó, Renato Gaúcho está desempregado, Dorival acabou de sair da seleção, o Diniz tem todo aquele clima ali, né? Os jogadores gostam dele, ele foi muito importante para o Fluminense, mas hoje ele é um cara que divide a torcida tricolor e o Tite também está desempregado, sendo os 4 treinadores brasileiros de maior relevância, né, de primeira prateleira que o Fluminense poderia buscar algum deles. E quando a gente olhar também para os treinadores estrangeiros, falava-se do Milito, mas com bem menos força do que é falado agora nesse momento após as notícias, né, do Vitor Lessa. E aí, o que começou a nos fazer abrir os olhos para treinador estrangeiro? O Mário, a notícia que surge é que o Mário Bittencourt, a diretoria do Fluminense avaliava bem o nome do Renato Gaúcho, mas não descartava um treinador estrangeiro. E o Diniz, num primeiro momento, estava completamente descartado. E parece que eles estão caminhando para buscar esse treinador estrangeiro realmente de fato. E o que a gente pode analisar da questão do Gabriel Milito? Eu fiz contato com um amigo meu, né? Ele já até fez live aqui com a gente, tem a página Instagalo. Então vou até ver se ele consegue gravar um vídeo aqui também pra gente aqui, falando um pouco sobre o Gabriel Milito, que é bom te ver um cara que acompanhou de perto. E a troca de ideias que eu tive com ele, com outras pessoas também que a gente manda mensagem no Instagram, os caras nos respondem, é a seguinte: o Gabriel Milito chegou no Galo, fez um bom trabalho ali no início, né? Conseguiu dar o título estadual para o Galo, fez algumas mudanças importantes, mas a reta final de trabalho dele foi muito ruim. A reta dele de final de trabalho, só para você ter uma lembrança. Eles perdem a final da Libertadores pro Botafogo jogando o jogo inteiro com um a mais e tomam uma aula de bola do Botafogo. E também tem a questão da Copa do Brasil, a forma que eles perdem pro Flamengo também. Perdem de uma forma muito ruim e ficou muito feio, né, a reta final de trabalho do Gabriel Milito, tanto que ele nem renova com o Galo e vai embora no final da temporada, chegando o Cuca, né, pro Galo nessa temporada. O que tem o grande boom de trabalho do Milito em jogos contra o Fluminense? Ele foi treinador do Argentino Júnior, que quase eliminou o Fluminense da Libertadores de 23, sim, a Libertadores que a gente é campeão. O Fluminense tem dois jogos muito difíceis contra o Argentino Júnior na Argentina. O Fluminense estava perdendo o jogo, o Marcelo é expulso e o Fluminense só consegue empatar aquele jogo após o goleiro do Argentino Júnior ser expulso. E o Samuel Xavier acerta aquele chute com rara felicidade e consegue vencer aquela partida. E tem o jogo do Rio também que a gente consegue vencer por 2-0. E aquele jogo do Rio, né, que foi aquela festa linda da torcida, a torcida parando as ruas em torno do Maracanã,
pulando em cima de carro, né, cantando Nem Se Eu Te Amo Demais e tudo mais. E ali para mim foi a grande confirmação, né, que a gente seria campeão da Libertadores naquele ano. Então aquele foi um jogo difícil. O time do Milito deu muito trabalho para o Fluminense. E o outro grande jogo que o Milito comandava um time que enfrentou o Fluminense e eliminou o Fluminense foi na Libertadores do ano passado também. Quando eles comandando o Galo, o jogo lá no Mineirão, eles completamente anulam todas as chances do Fluminense, vencem por 2-0 e se classificam. Então, pelas apurações, parece que do Vitor Lessa tem uma admiração do Mário Bittencourt por causa desses dois jogos pelo Gabriel Milito. Então, isso também está credenciando ele chegar no Fluminense. Só que a gente não pode deixar de falar, né, que ele começou muito bem no Galo e teve uma reta final muito ruim. Mas, de fato, quando a gente faz uma análise do Gabriel Milito e do Mano Menezes, eu acho que o Gabriel Milito vai ser melhor treinador que o Mano Menezes, até porque ontem a gente viu no jogo contra o Onça Caldas. O Marcão não conseguiu fazer muitas mudanças, ao meu ver até errou em manter o Freitas, em manter o Lima. Ele poderia ter feito algumas mudanças ali que poderiam dar mais segurança para o time do Fluminense, não fez isso, mas num todo, quando a gente avalia o time do Fluminense, é um time que não tem um padrão tático, não tem uma organização tática, e esse cara que chegar vai ter muito trabalho pela frente para conseguir dar esse padrão tático, essa organização tática, sabendo que não teremos tempo, porque agora temos jogo quarta e domingo praticamente até o final do ano. Só vamos ter brechas abertas na tabela quando acontecer de ser eliminado de alguma competição. A gente espera que não, mas pode acontecer de ser eliminado de alguma competição, aí vai deixar de jogar no meio de semana. Mas chegando isso, a gente vai ter jogo quarta e domingo até dia 21 de dezembro, que é a data que acaba o Campeonato Brasileiro. Então, claro, acho que ele nas 2 semanas, provavelmente ele que vai encerrar o Campeonato Brasileiro, não deve ter jogo quarta e domingo, né? O jogo deve parar um pouquinho antes, deve ter jogo só nos domingos, mas vai ser pouco tempo que o próximo treinador vai ter para assumir, que assumir, vai ter para trabalhar e conseguir dar uma organização para esse time do Fluminense. Mas realmente vai ter um trabalho bem longo, bem árduo pela frente. E eu continuo falando, a minha opção de treinador para o Fluminense seria o Renato Gaúcho, sabendo que o Dorival Júnior ainda está acertando sua rescisão de contrato com a CBF lá, então deveria ser um pouco mais difícil esse negócio com ele. E eu teria para mim, eu buscaria o Renato Gaúcho que deu entrevista para o Cícero Melo, falando que eu viria a proposta do Fluminense e eu tentaria o Renato. Não conseguiu o Renato, aí você pensaria em outro nome. Mas para o primeiro momento eu buscaria o Renato Gaúcho, que eu acho que ele poderia ser o cara que ia conseguir controlar esse vestiário muito bem, ia conseguir fazer esse time do Fluminense jogar um pouco mais ofensivo e já, principalmente pela questão do vestiário, de passar a ideia, eu acho que o Renato Gaúcho teria uma facilidade de vender a sua ideia melhor do que o próprio Gabriel Milito. Mas vamos ver se o Milito vai conseguir de fato ter um bom trabalho no Fluminense. A gente torce para que tenha, tá? E eu não vou ficar aqui falando, tá errando, não, porque eu sempre falei aqui, traz um treinador estrangeiro que pelo menos se errar, tá errando com coisas novas, e eles estão indo nessa linha. Então se errar, a gente vai vir aqui falar, vai criticar no que for necessário, mas pelo menos estão tentando fazer algo diferente, e é isso que o futebol é, tentar surpreender às vezes. Mas vamos ver como que vai ser o desenrolar dessa negociação. Caso tenha alguma notícia nova nessa quarta-feira, a gente vai gravar outro vídeo aqui, vai te deixar bem informado. Está gravando 2, às vezes até 3 vídeos por dia, mais lives, para deixar você bem informado e você não perder nada. Agora eu quero pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no Falando de Flu, se inscreve, dessa moral pra gente. Se você gostar do nosso vídeo, compartilha com algum amigo seu tricolor, compartilha nos grupos tricolores e nos ajude a chegar cada vez mais longe. A gente está tentando chegar agora aos 11.700 inscritos. Sua inscrição vai nos ajudar muito. Também, se quiser fazer parte do nosso grupo do Falando de Flu, tem um link aqui. Nossa Liga do Cartola tem um link aqui. E é isso aí. Saudações tricolores e até a próxima.